Olá, meus queridos. Hoje vamos dar continuidade às atividades da rede, dando prosseguimento à série de mensagens Pequenos Profetas, Grandes Lições. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco e preste um culto ao Senhor nesta noite com todos nós. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, tua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou.
as estrelas incontáveis, tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus, não há. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo eu te amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo eu amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo eu amo, Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Graças a paz, irmãos, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa série de mensagens, Pequenos Profetas, Grandes Lições, e nós hoje estaremos estudando o livro do profeta Ageu. Desde já, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós iremos fazer a exposição apenas do verso 1 até o verso 11. Irmãos, eu nunca pensei que algum dia seria proibido de cultuar livremente. Mas, para minha surpresa, não só eu, como todo mundo assim foi impedido.
Embora tivéssemos a tecnologia ao nosso alcance, nada se compara ao prazer de estarmos juntos na casa de Deus. Com o coração ansioso, eu lia todos os decretos do governo, esperando a oportunidade de voltarmos à adoração conjunta. As expectativas eram grandes. Estar na casa de Deus novamente, louvar junto com todos, rever irmãos queridos, e mesmo sem poder tocá-los, olhar nos olhos de cada um e saber que está tudo bem. Isso me recordou muito o Salmo 126. Parecia um sonho quando Deus nos libertou. Porque não cultuar a Deus nos faz parecer estar aprisionados. Mas, para minha surpresa, tive algumas expectativas frustradas. Não foi bem como eu imaginei. Sabe aqueles irmãos que eu tanto gostaria de ver? Pois é, não os vi. Muitos nem são do grupo de risco, mesmo assim não vieram ao culto. Alguns são do grupo de riscos, outros tiveram que cuidar das suas crianças. Mas e os fortes e os corajosos? Aonde estavam? Para onde foram? Onde estavam quando Deus permitiu novamente a adoração pública? Talvez suas atitudes durante a pandemia mostrou as suas prioridades pós-pandemia. Era assim que os judeus estavam vivendo, acostumados com o exílio, e quando retornaram para Jerusalém, tiveram outras prioridades. O templo do Senhor estava destruído, a casa de Deus estava em ruínas, mas urgentemente alguém precisava reconstruir. Talvez você esteja correndo esse perigo hoje. E o que você deve fazer para mudar de atitude? Este texto poderá lhe ajudar a mudar e refletir sobre suas prioridades para com Deus e para com a sua obra. Veja comigo, Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e nosso Pai, nós somos limitados, Senhor, diante de Ti. O Teu poder vai além daquilo que imaginamos. O Senhor vai além daquilo que imaginamos. Nós te somos gratos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Senhor dos exércitos. Senhor, nós queremos pedir que nesta noite o Senhor possa conduzir nossos corações à Tua palavra. Nos leve, Senhor, em direção àquilo que o Senhor vai falar a cada um de nós e que nós possamos responder em obediência, Deus, aplicando a todas as coisas que o Senhor nos exortar e nos repreender por meio da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, pelas nossas inversões nas nossas prioridades. Que possamos Te servir, que possamos Te honrar
e te obedecer por toda a vida. É a nossa oração, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o nome Ageu parece relacionar-se com a palavra hebraica que significa festa e festival. O livro de Ageu vai nos relatar a profecia vinda da parte de Deus aos judeus, que, após terem retomado Jerusalém, deram início à reconstrução do templo, mas devido à falta de prioridade com a obra de Deus, acharam por bem decidir não ser o templo. Em vez disso, construíram suas casas em belos acabamentos e viveram em torno do conforto e da comodidade. A reconstrução do templo de Deus vem após ao reinado de Ciro, a ascensão do reinado de Ciro, que após ter ocupado toda a Ásia do Norte, agora depois de ter encurralado a Grécia, domina a Babilônia. Ele, para manter a paz entre os outros reinos, ele tolera que todos eles exerçam tranquilamente a sua crença. Por isso, por todas as cidades que ele passa reconstruindo os seus deuses. É nesse tempo que ele se diz ser encarregado por Deus para reconstruir ou construir uma casa em Jerusalém. Por isso, os judeus foram incentivados a voltar para reconstruir o templo. No início da reconstrução, alguns samaritanos oferecem ajuda aos judeus. Mas os judeus acabaram de voltar do exílio da Babilônia. E eles tinham ido para lá justamente pela idolatria dos seus corações. É nesse cenário que eles rejeitam o auxílio dos samaritanos. E essa oposição agora começa dos judeus a eles, dos samaritanos aos judeus. Os samaritanos, porque foram rejeitados pelos judeus, se opõem à reconstrução do templo, inclusive forçando a influência política. Eles começaram a construção do templo por volta de 538 até 536, mas pararam. E a casa de Deus continuou em ruínas. Irmãos, logo após a empolgação da volta da Babilônia, o povo caiu em um ciclo de desânimo devido à oposição dos samaritanos, à negligência espiritual e à pobreza material. E isso se estendeu por mais ou menos 15 anos. Quando Ageu entra em cena, eles já estavam acostumados a adorar em um templo totalmente arruinado. As suas prioridades estavam totalmente invertidas. É dentro dessa realidade que salta a dura verdade de que o povo despreza a casa de Deus. Quais foram os fatores que levaram o povo de Deus a postergar a reconstrução do templo e com isso desprezar a Deus? E o que Deus faz para mudar a atitude do povo? O texto nos falará que o desprezo pela casa de Deus se deu em primeiro lugar por causa do pecado do povo. Antes de sabermos o pecado, vamos ver para quem primeiro foi endereçada a profecia. Veja comigo o verso 1. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeoadaque, dizendo: é importante nós sabermos a data que está explícita aqui nesse verso 1, porque naquele dia a voz autêntica da profecia se ouviu pela primeira vez na era pós-exílica. O primeiro dia do mês era a lua nova no calendário lunar, ou, mais literalmente, um feriado, como chamado Dia Santo. E isso seria uma oportunidade de alcançar a comunidade agrícola, pois haveria nessa ocasião festa em Jerusalém. Embora o verso 4 nos fale que a profecia iria se estender a todos, a princípio é direcionada às autoridades políticas e eclesiásticas. Zorobabel, que é responsável pela construção, é o governante davídico que estava por vir, ou pelo menos seu representante na cena do momento. E Josué era o sacerdote responsável pelas atividades religiosas. A palavra do Senhor veio primeiro aos líderes responsáveis pela condução da reconstrução do templo do Senhor. E qual mensagem veio a eles? O verso 2, com a expressão que se repete por 11 vezes no livro, diz assim, veja comigo o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O título Senhor dos Exércitos enfatiza o poder imbatível que dá peso às ordens de Deus. O pecado do povo, como acabamos de ver, a inversão nas prioridades com a obra de Deus. Deus usa a mesma expressão que eles usaram para não dar continuidade com o trabalho. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, nesse momento, não querer a reconstrução era o mesmo que não se importar com a casa de Deus. Eles acabaram de voltar, até tentaram começar, mas pararam nos alicerces e apenas no altar. E quando voltam, quando param, dedicam os seus esforços no trabalho apenas da construção das suas casas. O verso 3 nos diz que, por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. O profeta vai colocar em dúvida agora as prioridades do povo. O verso 4 ele diz: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Em outra versão, ele irá dar mais ênfase à indagação. Ele diz: acaso é tempo de vocês, sim, de vocês mesmo, morarem em casas de telhado? E como exigir de alguém morar em casa sem telhado? Mas a intenção da pergunta de Deus por meio do profeta é clara, que qual valor eles estavam dando a Deus quando deixam o seu templo em ruínas. Percebam que o Senhor responde com as próprias palavras tiradas da sua boca: casa e tempo. Por que é tempo de trabalhar na casa de vocês e não na casa de Deus? É como se, em outras palavras, Deus dissesse: mas parece que o tempo de vocês, parece que é tempo de vocês priorizarem a construção de vocês. Por que Deus diz isso? Porque a expressão fino acabamento, que traz no texto, implica prosperidade e conforto. O povo estava prosperando e estava em conforto, as suas casas estavam acabadas, estavam bem acabadas, com fino acabamento, enquanto a casa do Senhor estava completamente em ruínas. De Acaso comenta que, ao construir para si próprio e não para Deus, o povo aparentemente não se importa se o Senhor vivia ou não entre eles. As prioridades do povo eram reveladas por suas atitudes. E o que é que nós enxergamos hoje? Casas bem construídas, nós conseguimos enxergar muros altos, talvez ar-condicionado em cada quarto, e muito conforto. Talvez essa seja a sua casa, talvez essa também seja a sua realidade. Não há problema nenhum no conforto, não há problema nenhum na dedicação do bem-estar. Na verdade, nós trabalhamos para isso. Mas é sério mesmo que nós trabalhamos para isso? É sério mesmo que nós trabalhamos para construir a nossa vida apenas aqui? É sério mesmo que todo o nosso trabalho e nosso esforço é dedicado ao redor daquilo que nós queremos construir para a nossa própria vontade? É para isso mesmo que trabalhamos? Para termos casa boa, emprego com salários altos ou empregos com salários altos? Para termos o iPhone do ano, o carro tão desejado? Será que é nisso que está concentrado todo o esforço da sua vida? Diante disso eu lhe pergunto: qual tem sido a sua prioridade? Diante desse texto, diante do que acabamos de ouvir, eu lhe pergunto: em que é que você tem investido o seu tempo? E como você tem investido tempo na casa do Senhor? A primeira resposta, como você tem investido tempo consigo mesmo, talvez você já tenha conseguido me responder. Mas e essa segunda resposta, como você tem investido tempo na casa ou na obra do Senhor? Os judeus estavam gastando tempo e esforço na construção de suas idealizações e de suas vontades. Em oposição a isso, a casa do Senhor estava completamente em ruínas. Será que, assim como ele, você tem vivido assim? Enquanto corre atrás dos seus sonhos, atrás da construção pessoal, do tão sonhado emprego ou da cadeira da universidade, a obra do Senhor na sua vida continua esquecida.
talvez a parte mais importante da sua vida, que deveria estar crescendo, seja a parte mais parada e mais estéril da sua vida. E sempre que você mergulha nas coisas dessa vida, você se afasta de desfrutar a beleza de outra vida, dada por Deus para viver em Cristo Jesus. Correr atrás das coisas daqui é mesmo que correr atrás do vento. Vejam o que o livro de Eclesiastes nos ensina. Eclesiastes capítulo 2, do 1 ao 11. Ele diz: descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me em grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí reservatórios, comprei escravos e escravas, tive mais bois e ovelhas do que qualquer um que tinha vivido antes de mim em Jerusalém. Ele continua dizendo: ajuntei para mim prata e ouro, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Não neguei nada o que os meus olhos desejaram, não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, Salomão diz, quando avaliei tudo que as minhas mãos tinham feito, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Tudo, irmãos, o que conquistamos nessa vida é como vapor. Aparece, é como aquele bafo do inverno, do sul. Ele aparece, mas no instante vai embora. Perceba o que Salomão diz. Salomão construiu tudo em torno de si. Ele começa a dizer: fiz para mim impérios, o meu reino, tornei-me famoso, fiz para mim casas, lancei-me em projetos, fiz para mim jardins. Todo o discurso de Salomão está envolto de si: fiz para mim, fiz para mim. Contudo, ele diz, quando avaliou tudo que tinha feito, viu que tudo foi inútil, foi como correr atrás do vento. Nós devemos, irmãos, por meio da advertência que o Senhor está nos dando hoje, por meio da sua palavra, mudar o nosso caminho. Devemos ouvir a voz do Senhor dos Exércitos, que está falando para cada um de nós hoje. Acaso é tempo de viverem a vida em torno de vocês? O pecado do povo era simplesmente dizer que ainda não chegou o tempo. Será que também é o seu pecado? Você, assim como muita gente, tem postergado o que deveria fazer hoje. Filipenses capítulo 2, verso 21 diz que: pois todos buscam os seus próprios interesses e não de Cristo. Quanto mais tempo vai levar para você ter coragem e voltar ao culto público? Talvez por causa das suas atitudes durante a pandemia, as suas prioridades de vir ao culto se tornou secundária. Quanto tempo mais você terá de desculpa de não ofertar ou dizimar porque a economia está um caos? Quanto tempo mais você adiará o discipulado que essa igreja tanto tem ensinado? Quanto tempo mais você pretende viver assim, um cristão nominal? Se você tem vivido assim, meu irmão, você está em pecado. Se você tem sempre arranjado uma desculpa para adiar o comprometimento com a obra do Senhor, você tem simplesmente não dado a mínima para o crescimento do reino de Deus. E com isso você tem desprezado o próprio Deus. Quanto aos líderes, somos exortados pela palavra de Deus à mesma avaliação. Os líderes também estavam cegos para a realidade da construção. Ficaram cegos para isso devido às suas esplendorosas casas, bem acabadas e tão confortável. É muito comum em várias igrejas, irmãos, os líderes não se importarem mais com a missão da igreja, quando estes mesmo alcançam o máximo da sua missão, que para alguns é o próprio conforto e sua estabilidade. Não é assim que o nosso Deus recomenda que façamos. Devemos direcionar aqueles a quem Ele nos confiou a uma vida de progresso, na participação da obra de Deus. Se você tem vivido tudo isso que acabou de ouvir, há esperança para você. Cristo é o nosso líder e irá nos conduzir sempre na obra perfeita que Ele fez na cruz do Calvário. Diferente de nós, Cristo não parou na metade do que começou a fazer na obra de Deus. Ele mesmo foi o agente ativo em toda ela.
erguendo para nós um templo que por causa dele não está em ruínas e sem a sua presença, mas por causa do seu amor, hoje está firme e alicerçado na sua pessoa. Por isso, desconstruam suas casas de areia que vocês tanto têm construído. Desconstruam os seus montes de palha, que com o tempo irá se acabar. Na verdade, o que você acha que é fortaleza é abismo. Você hoje tem duas opções: continuar dedicando a sua vida para os seus propósitos, ou viver tudo o que você faz com a finalidade de atuar na obra de Deus e glorificar a Deus. Se assim como os judeus você dizia ainda não é o tempo, que depois disso você possa olhar para o tempo e ver quanto tempo você perdeu sem estar atuando na obra de Deus. Volte-se, irmãos, para Cristo e para a sua obra nesta noite. Vimos até agora que o pecado do povo foi o que os levou eles a desprezarem a casa de Deus, e veremos também que o outro fator que os levou a isso foi a desculpa do povo. Agora veremos a desculpa pela qual eles disseram ainda não é o tempo. Acompanhe comigo o verso 5. Ele diz: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. É o mesmo que dizer: considerai o que as suas decisões causaram a vocês. Essa expressão vem para nós justamente como um tom de repreensão, tanto de repreensão como de advertência. Vejam o que as minhas mãos fizeram para chamar a atenção de vocês. Olhem para as consequências de caminhar em uma vida sem Deus. No verso 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se infartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Se nós colocarmos um ao lado do outro, todo o trabalho que esses judeus estavam fazendo era inútil. Todo o esforço que eles estavam fazendo para si, toda essa construção pessoal, estava se tornando inútil aos seus olhos, porque não estava adiantando de nada. Eles plantam, mas não colhem. Comem, mas não se infartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, carrega numa bolsa furada. É como sair do banco, colocar todo o seu salário numa bolsa e chegar em casa e não encontrar nada. Você colocou todo o seu salário, tudo aquilo que você trabalhou durante o mês, dentro de uma bolsa furada. Era assim que os judeus estavam vivendo. Foi assim que o Senhor os atingiu, por causa da inversão de prioridade deles. Havia aqui também a insatisfação que o povo sentia, apesar de trabalhar tanto, e que o seu dinheiro se esvaía como farinha numa peneira. Não estamos tratando aqui, irmãos, de gente preguiçosa. Não estamos dizendo que o pecado deles era a preguiça, não. Eles acordavam cedo para a lida diária. Eles trabalhavam e davam duro, eles eram prósperos. Mas tudo que tinham não se satisfaziam. Sempre estavam buscando, sempre estavam querendo mais, porque tudo que tinham era pouco. O pecado deles era a desculpa de que, porque estavam em crise econômica, ainda não era o tempo de reconstruir a casa de Deus. Este povo, mais uma vez enfatizo, estava desprezando o próprio Deus. E nós também desprezamos a Deus, irmãos, quando postergamos as nossas obrigações no seu reino. Nós agimos com as mesmas desculpas. Quando começamos a decolar na carreira profissional, ainda não chegou o tempo, porque nós queremos nos estabilizar primeiro. Nós esperando a tão sonhada, furada e idolatria da estabilidade financeira, eu e você adiamos nossas prioridades de investimento na obra de Deus. O mesmo se dá quando falamos de dízimo. Muitos começam a trabalhar e prometem os céus a Deus. Não podem. No decorrer da caminhada, eles começam a priorizar outras coisas.
estavam desempregados, começam a trabalhar, prometem devolver a Deus o que é de Deus, mas logo as suas prioridades se revelam inúteis. Eles agora querem viajar para poder descansar a mente, querem poder trocar o guarda-roupa, porque as roupas já estavam muito batidas. Querem viver os padrões daquilo que a sociedade exige. E se esquecem de devolver para Deus o que é de Deus. Sobre missões nem se fala. Talvez nem faça mais parte das suas prioridades sustentar o missionário ou separar todo mês uma quantia específica para missões. O problema dos judeus não era só econômico, era também a insatisfação. Eles tinham tudo, mas sempre queriam e estavam ansiando por mais. No verso 6 diz que eles tinham dinheiro, mas parecia escapar-lhes das suas mãos. Eles tinham o necessário, não eram pobres, tinham tudo o que precisavam, mas o que possuía estava abaixo das expectativas dele. Diante disso, diante do que temos visto desse povo, não devemos seguir o exemplo deles. Por isso, eu lhes convido nesta noite a considerar aonde os seus caminhos os têm lhe levado. Ao amor a dinheiro, à estabilidade financeira, a busca pelo segundo emprego. Lembre-se, irmãos, que todos estes caminhos nos levarão a perder de vista o lugar onde os nossos olhos de fato devem estar fitos, em Deus e em sua eternidade. Atitudes erradas revelam justamente as nossas prioridades invertidas. O livro de Provérbios nos alerta quanto a nossa força em querer ficar ricos. Eles não esgotem suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contemplam. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Além de tudo isso, de darmos o nosso tempo e recurso para a obra de Deus, devemos entender também os propósitos de Deus na nossa vida. Onde os nossos recursos, irmãos, devem ser dirigidos. Quantos de vocês pensam em ficar ricos, crescer em uma carreira profissionalmente, mas não se preocupam, por exemplo, com o casamento, em gerar filhos, construir uma família para a glória de Deus, filhos para a glória de Deus, colocando-os a serviço de Cristo, tornando-os discípulos de Cristo e servindo junto com vocês. Não espere a estabilidade financeira, porque ela é um ciclo crescente de insatisfação do que se tem. Após a avaliação daquilo de onde seus caminhos têm lhe levado, eu agora lhe convido mais uma vez a olhar para Cristo Jesus. Porque embora percamos tudo, todas as coisas que conquistamos nessa vida para viver em favor de Cristo, saberemos que na matemática bíblica, o perder é ganhar. E nós precisamos, irmãos, deixar de lado aquilo que não é necessário para obter aquilo que é suficiente. Em Cristo temos herança reservada nos céus, para cada um de nós, onde a traça e a ferrugem não consomem. Se contentem com a eternidade, fixem ela nos seus olhos. Louvemos a Deus, porque não estamos sobre a maldição eterna da desobediência, mas sobre a bênção da obediência de Cristo Jesus. Por isso, ao contrário da desculpa, seja realista quanto à sua realidade e se arrependa dos seus pecados. O Senhor disciplina quem Ele ama e educa todo aquele que recebe como filho. Você é um filho de Deus. Ouça a voz do seu Pai nessa noite. E se você ouviu a voz dele, não endureça o seu coração, mas se arrependa. Lembremos-nos de que a repreensão do Senhor é uma das características de Pai. E aqui temos o Deus pactual, indo atrás dos seus filhos para trazê-los de volta aos seus propósitos. Nós vimos até agora, irmãos, que o pecado do povo os levou a desprezar o templo do Senhor, não só isso, como também a sua desculpa, e agora nós veremos
o que Deus faz para que eles mudem de atitude. Deus exorta o seu povo. Pela segunda vez, a palavra do Senhor pede para que haja uma consideração da parte deles sobre seus caminhos. Veja comigo o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Um comentarista diz que o povo estava sob maldição. Um dos efeitos de estar sob maldição é ficar confuso e, consequentemente, deixar de compreender o que está acontecendo. Esse era o fato aqui. A maldição afetava os alimentos, a bebida, as vestimentas e o dinheiro do povo. Isso não quer dizer que todo o desastre se deva ao pecado, mas que todo pecado tem sim suas consequências. A profecia, no decorrer do fluxo de texto, parece dar uma pausa das consequências que ele vinha trazendo para agora uma ordem explícita. Veja comigo o verso 8. Eles subam um monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado, diz o Senhor. Aqui segue a parte central da mensagem, a ordem para trazer madeiras da montanha e iniciar a reconstrução do templo do Senhor. Embora não haja referências específicas de arrependimento, pelas ações dos judeus, nós iremos ver que houve sim arrependimento em seus corações. Agora, o profeta retoma as consequências da profecia, daquilo que ele vinha falando, insistindo que há uma ligação direta entre a pobreza que eles estavam vivendo e o abandono do templo. O verso 9 diz o seguinte: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Eles estavam esperando muito do que investiam, do que plantavam, mas veio pouco, e o pouco que eles levaram para casa, o Senhor dissipou como pó. E por que o Senhor fez isso? Porque interromper a economia da nação quando tudo ia bem? A resposta: o templo do Senhor estava destruído, Deus estava sendo desprezado. Não somente isso, irmãos, mas Deus os atinge por meio da agricultura também. Veja comigo essas consequências daqueles que desprezaram o templo de Deus no verso 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. E o orvalho era importante naquela época, justamente para evitar que o cereal maduro murchasse no calor. E tudo isso está ligado àquilo que eu falei anteriormente, a maldição do pacto, que está em Deuteronômio 28, do 15 a 68, que diz o seguinte no início do texto: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas coisas cairão sobre vocês e os atingirão. Eles não podiam alegar ignorância ao deixarem de ver a mão de Deus na falta do sucesso da sua colheita. O que se espera deles é que reconheçam e apliquem a palavra do Senhor. E ele continua no verso 11, a ênfase de que era a mão de Deus de fato que estava os atingindo. Veja comigo o verso 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E os homens e os gados, o trabalho de vocês foi prejudicado. Um comentarista diz que Judá ainda estava sobre os princípios de bênção e maldição da aliança mosaica. Como já vimos, sua negligência produzira completo fracasso do seu sistema econômico. Quanto mais eles tinham do Senhor, devido às condições precárias, mais perdiam em sua economia agrícola. Era uma situação de perda inescapável, irmãos, que só poderia ser quebrada por uma renovação de compromisso do Senhor. Agora, toda a desgraça que estava vindo sobre Judá foi descoberta como uma cortina.
Judá agora pôde contemplar que tudo o que estava acontecendo com eles era por causa daquilo que eles tinham feito, por causa das prioridades erradas, por causa dos maus caminhos, por causa das prioridades invertidas. Judá agora sabia do seu pecado, e eles sabiam que precisavam mudar. Trabalhar, 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 e o resultado é pouco, e o pouco não trazia e não traz satisfação nenhuma. Talvez você conheça essa situação. Você trabalha, 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 cansa, cansa, cansa e não consegue sair do lugar. É como se você estivesse correndo em uma esteira. Por mais que você perceba que você passou dos 15 quilômetros ou dos 5 quilômetros, você percebe que não saiu do lugar. Era assim a vida dos judeus e talvez seja assim que esteja a sua vida. O que Deus está dizendo é que os judeus estavam passando por aquele problema difícil de seca, carestia e de outras coisas, porque os judeus não estavam dando o primeiro lugar a Deus e a sua justiça. Por isso, as demais coisas não estavam sendo acrescentadas. Eu não estou falando aqui de barganhar com Deus para ser abençoado. Eu estou querendo lhes dizer que dentro desse princípio, somos cuidados por Ele, quando por amor colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Talvez você deva estar com as prioridades invertidas, como eu falei. E o que Cristo diz sobre isso em Mateus capítulo 6? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vejam os pássaros, vejam as flores, vejam os lírios, vejam como eu os visto, vejam como eu os alimento. Será que Deus se importaria mais com tudo isso do que com o ser humano? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E essas demais coisas que você procura, essas demais coisas que você põe em seus olhos, que você tanto anseia, será acrescentada. Não quer dizer que aquilo que é suficiente para nós é aquilo que pensamos ou queremos, mas que aquilo que é suficiente para nós é aquilo que Deus pensa que é suficiente para cada um de nós. Estas coisas, o suficiente, aquilo que precisamos, será acrescentado. O homem procura satisfação nas coisas dessa vida, mas sempre estará ansiando por mais dela. O homem nunca estará satisfeito com aquilo que tem. Se ele chegou a um patamar de salário, ele irá querer um aumento, porque ele fez contas para o próximo aumento. E aí ele caminha nesse ciclo de insatisfação de tudo que tem. E as suas prioridades continuam incutidas em seus corações, na idolatria, em seus próprios pensamentos, em suas próprias vontades. As suas insatisfações, irmãos, revelam que não só suas prioridades na obra de Deus estão invertidas, como também revelam que o Deus da sua vida foi invertido. Salomão, mais uma vez, nos ensina sobre a inutilidade de correr atrás das coisas dessa vida. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejem. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido algum. É um mal terrível. Talvez esse seja o pior estado que alguém possa estar nessa vida. E nós já aprendemos que não devemos seguir esse exemplo. E como sabemos no decorrer do texto que o povo se arrependeu, no verso 12, mais à frente, que não expomos hoje, o povo obedeceu à voz do Senhor e temeu. Depois você acompanhe o restante do livro, são apenas 2 capítulos.
Eles não tiveram medo, eles tiveram obediência e reverência ao Senhor. E agora, como consequência, pela resposta dada a Deus, pela obediência, ao invés de perderem, eles ganharam tudo o que precisavam. Eles tinham a presença de Deus com eles. O Emanuel estaria com eles. É o que o verso 13 nos diz: eu estou com vocês. Queridos, quando nós abrimos mão do que não nos satisfaz, temos o Senhor por consequência em nossas vidas. E teremos as demais coisas sendo acrescentadas. É o que está no verso 17 e 19 do capítulo 2. O Senhor disse para aquele povo: eu destruí o trabalho de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. A partir de hoje, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem: ainda há sementes no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. É como se ele dissesse: sabe aquele ferrugem que fez com que vocês perdessem seus bens? Fui eu. Sabe aquele mofo que deu no celeiro e acabou com todo o trigo de vocês? Também fui eu. E mesmo assim vocês não se arrependeram, mesmo assim vocês não voltaram atrás das suas atitudes, mesmo eu os afligindo, vocês não voltaram atrás. Mas agora, porque vocês me obedeceram, a partir de hoje, eu abençoarei vocês. Certa vez, há 2 semanas, eu acredito, conversando com o pastor Renan, ele falou: João, é melhor sermos empurrados por Deus de um monte do que nos jogarmos sem Deus. É melhor que o Senhor nos conduza. É melhor que o Senhor nos conduza os nossos passos do que caminharmos sozinhos sem Ele. Construir uma vida em torno de si sem Deus é construir uma vida de fracasso, de inutilidade. Logo você vai perceber que você correu atrás do vento. Tudo que você construiu, tudo que você conquistou, vai se mostrar na sua vida e vai trazer sobre você insatisfações. Para concluir, devemos considerar o nosso passado e ver onde os nossos caminhos nos levaram. Devemos olhar o nosso presente e ver aonde o caminho de Cristo nos levou. Chega de ficar adiando com desculpas esfarrapadas. Lembremos, irmãos, que Cristo não adiou o seu sacrifício por nós. Estávamos caminhando para o inferno, quando Cristo Jesus veio, tomou o nosso lugar e satisfez a vontade de Deus, e criou em nós a sua morada. E é nessa casa que hoje Ele habita, reina e vive. Eu espero que por meio desse texto, por meio desse sermão, você se arrependa dos seus pecados e responda em obediência àquilo que Deus lhe falou hoje. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar ao Senhor em resposta ao texto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graça, Senhor, pelo texto sagrado. É verdade que nós sempre caminhamos para longe de Ti. Às vezes vivemos como se o Senhor não existisse em nossas vidas. E quando vivemos assim, Senhor, nós nos perdemos. Percebemos, Senhor, que quando construímos as nossas riquezas, quando construímos as coisas dentro dos nossos próprios desejos, percebemos, Senhor, que sem o Senhor sempre terá insatisfação. Mas nessa noite nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Queremos nos voltar para Ti, Senhor. Nós queremos lembrar de onde os nossos caminhos têm nos levado.
Queremos nos lembrar, Senhor, de onde os nossos caminhos têm nos levado na nossa vida espiritual. Edifique, Senhor, por meio do Teu Espírito, a Tua casa em nós. Reconstrua, Senhor, os cacos que talvez ainda restam da nossa vida espiritual. Talvez muitos estejam sem coragem, Deus, mas Te pedimos que por meio do Teu Espírito o Senhor os encoraje a reconstruírem, por meio de Ti, os alicerces espirituais de suas vidas. E que a Tua igreja possa sentir o prazer de um relacionamento pleno contigo. Que não nos acostumemos, Senhor, a viver a Tua obra enquanto a nossa casa espiritual está em ruínas e a nossa casa externa está bem sucedida. Não vale a pena. Esse não é o caminho. Perdoe-nos por isso, Senhor, e nos conduza à Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos.